Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel é esta palavra e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra que é fiel e por isso pedimos, Senhor, fala conosco, conduz-nos na verdade. A Tua palavra é verdade, em nome do Teu Filho, que também é verdade. Nós oramos. Amém. Podem sentar. Fiel é esta palavra. Fez-me muito bem ler este versículo e meditar nele e preparar-me para partilhar aquilo que eu pude refletir e comparando a Escritura, várias passagens das Escrituras, para poder também trazer aplicações para as nossas vidas. Eu pensei em várias pessoas que eu gostaria que estivessem aqui e pudessem ouvir aquilo que vamos ler juntos e que eu creio realmente que Deus falou e continua a falar através desta carta. Mas há muitas pessoas que eu gostaria que estivessem aqui que não estão, mas eu estou aqui e estou de novo com este versículo diante de mim e eu quero que isso seja um motivo de alegria. Eu poder ler a Bíblia, eu poder ler as Escrituras, eu poder entender aquilo que eu leio e é isso que eu desejo que os irmãos também experimentem. É possível que à medida que nós vamos lendo algumas destas reflexões baseadas neste versículo, se lembrem de outras pessoas que gostariam que estivessem aqui, mas alegremo-nos porque estamos aqui, alegremo-nos porque podemos ler a palavra de Deus num ambiente como este, de culto, num ambiente de separação das nossas vidas, do nosso tempo, de santificação deste espaço, deste lugar, deste horário, para estarmos juntos. Pensei em algumas das crianças e eu vou dizer algumas coisas a pensar nas crianças que estão conosco e fico feliz de ver as crianças que estão aqui. Então, esta primeira expressão nós já cantamos sobre a fidelidade de Deus e quando nós lemos que a palavra é fiel, há uma expressão grega que aparece não apenas aqui neste versículo, mas nesta carta em uma outra ocasião, mas nas cartas pastorais aparece algumas vezes e com esta ideia de que ela é digna de confiança. É assim que, principalmente em inglês, traduzem esta expressão grega. Aqui, a versão que eu li, Almeida atualizada, diz fiel é esta palavra. Mas algumas versões em inglês traduzem esta expressão grega desta forma. Esta palavra é digna de confiança. Porque essa palavra grega, ela traz essa ideia de ser fiel, de ser confiável. Pode-se confiar no que a palavra transmite. Então nós temos algumas passagens, estão aí indicadas, 1 Timóteo. Algumas vezes em 1 Timóteo aparece, no capítulo 1, no capítulo 3, no capítulo 4. Depois em 2 Timóteo também, no capítulo 2, e aqui em Tito. E uma das vezes nós vamos, e anotem essa passagem, nós vamos voltar a ela em breve, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Aí está o versículo 11, mas é o versículo 13. Nós vamos ler que Deus é fiel e Ele permanece fiel. A palavra é fiel, ela é digna de confiança porque é a palavra do Deus que é fiel e que permanece fiel e nunca deixará de ser fiel. De maneira nenhuma Ele pode negar-se a si mesmo e contradizer-se. Ele é fiel. É por isso que a palavra dele é fiel, porque nós conhecemos e sabemos que Deus é fiel. Ele revelou-se assim. E a palavra de Deus apresenta esse Deus fiel. Ele próprio, por meio dos seus profetas, logo no início, em Deuteronômio, tem esta
pergunta que é feita ao seu povo: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. A pergunta é: haverá algum outro Deus como o nosso Deus, como este Deus, o Deus fiel? Essa pergunta que aparece em Deuteronômio, neste capítulo: haverá algum outro Deus que seja um Deus fiel como este Deus se mostrou e se tem mostrado fiel? No Novo Testamento esta expressão é repetida em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9: fiel é Deus. E Ele chamou-nos para ter comunhão com Ele e comunhão com o Seu Filho. E há como que um refrão nos Salmos, uma expressão que aparece no livro dos Salmos, pelo menos 3 vezes espalhada pelo Saltério, que diz que a fidelidade do Senhor chega até às nuvens. Ele passa às nuvens, diz: a tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até às nuvens, a tua fidelidade. E repete-se no Salmo 36, no 57 e no Salmo 108. Vemos exatamente esta ideia a ser repetida, entoada, cantada pelo povo de Deus. O Salmo 100, no versículo 5, lemos: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Por isso, nesta geração, hoje, nós podemos também dizer e cantar: Deus é fiel. Ele continua a ser fiel conosco nesta geração. O Salmo 119, 90 repete essa ideia: a fidelidade do Senhor, a tua fidelidade, Senhor, estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. É pela fidelidade do Senhor que a vida acontece e permanece. Ele sustenta todas as coisas, porque Ele é um Deus fiel. O Salmo 117 também diz que muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Ela não para, a fidelidade do Senhor, ela permanece. E depois vem essa expressão de louvor, de adoração: aleluia, porque a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Então agora sim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, e não 11, como está na outra indicação, mas é o versículo 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel e permanece fiel, mesmo quando o seu povo é infiel, é desobediente, é rebelde. Deus é um Deus fiel. E porque Deus é fiel, então a sua palavra é fiel, é digna de confiança, é digna de toda a aceitação. É essa ideia que aparece depois desta expressão: a palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Deve ser recebida, deve ser aceite por cada crente, por aqueles que creem em Deus. A palavra é digna de aceitação. E deve ser recebida e aceita como ela se apresenta. E nós, ao lermos a Bíblia, a nossa igreja, e sei que nós não estamos sozinhos, e eu já vou mencionar alguns nomes de várias pessoas que, tal como nós, entenderam, ao ler a Bíblia, entenderam isto. Entenderam que a palavra de Deus não apenas é fiel, ela não apenas é inerrante, infalível, mas a palavra do Senhor, ela é suficiente. E o que é que isso significa? A suficiência das Escrituras, essa doutrina, essa importante doutrina da suficiência das Escrituras. Há um artigo, há uma declaração sobre a suficiência das Escrituras que foi publicada há relativamente pouco tempo. Está neste site, se quiserem anotar e procurar. Ela está em inglês, mas agora com tantas ferramentas de tradução é muito fácil entender o que está. Mas nós vamos mencionar, eu vou ler aos irmãos esta declaração, mas fica aqui o endereço. A declaração da suficiência das Escrituras, esta declaração de fé, é uma declaração que foi assinada aos signatários originais, vários nomes, quase 90 pessoas eu contei, que assinaram originalmente. Eu vou mencionar alguns nomes, alguns dos autores de livros que nós temos aqui, traduzidos em português, da editora Nutra. Mas Daniel Berger, alguns de nós tivemos aula com ele recentemente, ele é um dos signatários. Stuart Scott, Wayne Mack, Keith Lambert,
John MacArthur, Nicholas Allen, Randy Patten, John Babler, Ernie Baker, Dale Johnson e uma irmã também assinou, uma das que eu conheço, Martha Peace. Esses são alguns dos signatários desta declaração que, ao lerem a Bíblia, eles entenderam a Bíblia é suficiente. E o que é que isso então significa? E na parte introdutória deste texto, nós lemos o seguinte: o principal objetivo, como cristãos, como pastores, conselheiros bíblicos, como irmãos em Cristo, o nosso objetivo é honrar Jesus Cristo, que se revelou e revelou a sua vontade para as nossas vidas nas páginas da sua palavra, que é autoritária e suficiente. Estamos comprometidos em ajudar o povo de Deus que luta contra o pecado e o sofrimento, equipando com o leite puro da palavra de Deus. E neste espírito abordamos o conflito atual, e esse conflito está relacionado com esta questão do entendimento do que é a suficiência, esta doutrina da suficiência das Escrituras. E há um conflito entre cristãos, entre pessoas que acreditam em Jesus, que pensa da mesma forma na maior parte dos assuntos de fé, de espiritualidade, mas nesta questão da suficiência tem surgido um conflito entre vários irmãos e igrejas, e aqui em Portugal também existe, não só nos Estados Unidos ou no Brasil, mas nós também percebemos essa tensão, esse conflito. Então, com este texto, nós abordamos esse conflito atual e nós procuramos esclarecer a confusão em torno das doutrinas da suficiência das Escrituras e da graça comum. As recentes caracterizações errôneas dessas doutrinas, intencionais ou não, ameaçam desviar muitos do caminho. A doutrina da suficiência bíblica ensina que os cristãos não precisam de nenhuma revelação adicional para compreender como agradar a Deus em qualquer área da vida. É um fundamento teológico básico do movimento do aconselhamento bíblico. Quando esta doutrina é aplicada ao aconselhamento, significa que os cristãos não precisam de nenhum conhecimento especial ou metodologia proveniente de fora das Escrituras para construir um sistema de aconselhamento. As Escrituras afirmam explicitamente que abordam toda a nossa vida espiritual, incluindo os desafios enfrentados no mundo caído. Aqueles que normalmente têm que lidar quando alguém pede para conversar com o pastor, com um irmão mais experiente, ou uma irmã, quando pede aconselhamento, são os problemas deste mundo caído, mundo que foi afetado pelo pecado. Então esta é uma afirmação importante, que é uma declaração de fé de quem lê a Bíblia com atenção e que chegou a esta conclusão. O ministério de aconselhamento não necessita de qualquer insight, qualquer sugestão, qualquer adendo, qualquer informação da psicologia secular ou das psicologias seculares, aquelas que não querem saber de Deus, daquelas que são baseadas em teorias humanas, humanistas, que vê as pessoas, os seus problemas e os métodos de aconselhamento correspondentes, preferencialmente de acordo com filosofias e práticas que se opõem à Bíblia. A suficiência das Escrituras não significa que a Bíblia é um catálogo detalhado e exaustivo de todo o conhecimento. Significa que o que nos é revelado na Palavra de Deus fornece toda a verdade de que precisamos para atender às nossas necessidades espirituais. A Bíblia oferece tudo o que nós precisamos para lidar, para atender às nossas necessidades espirituais. O rico tesouro de sabedoria e o conhecimento da Bíblia fornece informações abrangentes que se aplicam explícita ou implicitamente a todas as questões de aconselhamento, de maneiras que agradam a Deus e são boas para as pessoas. Qualquer abordagem de aconselhamento que tente complementar as Escrituras com recursos seculares é errada e prejudicará aqueles que pretende ajudar.
Tais tentativas constituem uma negação implícita da autoridade e da suficiência das Escrituras. Consequentemente, tais práticas existem fora da corrente do aconselhamento bíblico e do discipulado fiel, ou fiéis. Tem algumas passagens bíblicas e eu chamo particular atenção para Provérbios capítulo 1, 20 a 33. Se estão a tomar nota, anotem esta passagem e vejam o quanto ela tem a ver com suficiência das Escrituras. Provérbios capítulo 1, versículos 20 até 33. Então, estas são algumas afirmações sobre a doutrina da suficiência das Escrituras. Agora, sobre a doutrina da graça comum. Um comentário introdutório. A graça comum é a verdade bíblica de que Deus mostra bondade e que dá dons, dá boas dádivas a todas as pessoas, independentemente da sua fé, da sua posição moral. Todas as pessoas recebem coisas boas de Deus. Ele é gracioso para todos, por isso a graça geral, a graça comum. É um favor imerecido que adia temporariamente o julgamento completo do pecado para que os pecadores possam desfrutar da vida, receber a bênção da paciência de Deus e ter a oportunidade de se arrependerem. A graça comum limita o poder destrutivo do pecado. Ela permite que os pecadores caídos percebam muitas verdades sobre Deus e a sua criação que estão incorporadas na natureza. No entanto, no seu estado decaído, os pecadores sempre distorcem ou suprimem a verdade de Deus. Esta doutrina da graça comum tem uma rica tradição na história da Igreja, ocupa um lugar vital na teologia cristã e é abraçada por todos os conselheiros bíblicos fiéis. Então, quem acredita na Bíblia acredita nesta doutrina da graça comum, esta forma paciente e bondosa e generosa de Deus de lidar com todas as pessoas, independentemente da fé que elas tenham. As mentes dos incrédulos estão cegas pelo pecado, obscurecidas para a verdade, incapazes de ver qualquer coisa corretamente da perspectiva de Deus. Apesar disso, a graça comum de Deus torna possível aos incrédulos observar e compreender muitos factos, princípios e características úteis da criação. Essas percepções podem ser usadas para melhorar a qualidade de vida de muitas maneiras, mas a graça comum por si só não pode redimir um pecador ou oferecer qualquer tipo de ajuda para o problema subjacente do pecado que está na base de todos os problemas humanos, de todos os desafios que as pessoas enfrentam neste mundo caído. A graça comum por si só não é suficiente para lidar com a questão do pecado, que está subjacente, ou seja, que está na base de todos os problemas que nós temos e que enfrentamos. A graça comum pode, por vezes, permitir que terapeutas seculares utilizem técnicas de aconselhamento que oferecem algum alívio dos sintomas a pessoas com problemas. A existência dessa ajuda, contudo, não é um argumento para copiar o terapeuta secular, mas sim para confiar em Deus que revelou plenamente métodos superiores de cuidado no texto inspirado das Escrituras. Então, o que a Bíblia oferece ao crente é superior àquilo que qualquer curso secular, qualquer teoria pode oferecer. No mundo corrompido pelo pecado, Deus estabeleceu limites à doutrina da graça comum, porque somente a sua graça redentora pode renovar as mentes das pessoas caídas. A graça comum não pode garantir a precisão de qualquer informação que uma pessoa afirme saber. Ela não oferece meios confiáveis para verificar as afirmações da verdade. Ela não permite que um incrédulo veja a verdade da perspectiva de Deus. A incapacidade dos incrédulos de ver as informações do ponto de vista de Deus é a razão pela qual a Bíblia nunca usa a existência da graça comum como um argumento para complementar os recursos do aconselhamento nas Escrituras com filosofias humanas como as psicologias seculares.
o uso da doutrina da graça comum para justificar a implementação, a junção da psicologia secular no aconselhamento é incorreto, é inútil e fora da tradição do aconselhamento bíblico e do discipulado fiéis. Mais algumas passagens bíblicas para fundamentar estas afirmações. Mas como eu disse, está naquele link que eu mostrei há pouco. Nós temos esta convicção, a nossa igreja defende exatamente estas ideias. Ao lermos a Bíblia, nós chegamos a esta conclusão: fiel é esta palavra. Esta palavra é fiel porque nós temos um Deus que é fiel. E nós confiamos no caráter do nosso Deus e na forma como Ele decidiu revelar-se a nós. Mas é verdade, isto gera conflitos, tensões, dificuldades. E nós temos enfrentado algumas dificuldades assim, até com irmãos queridos, irmãos em Cristo, são nossos irmãos, creem em Jesus, entenderam o Evangelho. E há uma outra secção desta declaração que lida com a questão dos conflitos. Como nos devemos conduzir, qual deve ser o nosso comportamento ao lidar com essas pessoas, ao passarmos por esses conflitos, ao lidarmos com essas ideias de hoje. São ideias que hoje nas igrejas estão a surgir e há debates, há confrontos, há conflitos. O conflito é uma realidade infeliz num mundo estragado pelo pecado. Não dá para evitar ter conflitos. Faz parte da vida, nós vamos ter. Nós temos conflitos internos conosco mesmo. Nós temos conflitos com o Espírito Santo. A nossa carne, ela luta, ela guerreia contra o Espírito. Nós sabemos disso. Mesmo entre os cristãos, épocas de conflito surgiram ao longo da história e facções e divisões continuarão até que Cristo retorne. Não está ao nosso alcance acabar com o conflito atual, mas podemos encorajar uns aos outros a ter uma conduta sábia e compassiva. Como a palavra fiel ensina, como a palavra suficiente, ela mostra que deve ser. As Escrituras reconhecem que algumas questões merecem conflito. É preciso lutar, é preciso guerrear. Algumas questões merecem a nossa energia, a nossa ira, para lidar com ideias erradas, com heresias. Não devemos presumir que uma discordância baseada em princípios sinaliza uma falta de amor entre os crentes, nem devemos acusar outros cristãos de nos estarem a atacar por terem uma posição diferente da nossa. Então, o facto de dizerem ou fazerem alguma coisa diferente não necessariamente nos estão a atacar, a humilhar, nos estão a provocar. Simplesmente têm convicções diferentes e precisamos lembrar isso. É importante neste momento de conflito, de ideias, de convicções. E por fim, os conselheiros bíblicos devem demonstrar amor pelos irmãos, pelos outros cristãos, que têm posições diferentes, mas são irmãos. Mesmo quando têm divergências significativas, e esse amor deve moldar a forma como nós expressamos as nossas divergências e as nossas atitudes em relação àqueles com quem discordamos. Uma forte discordância nunca deve diminuir o nosso cuidado pessoal uns pelos outros. Também algumas passagens que serviram de fundamento para estas afirmações. Mas quero destacar uma frase desta declaração. As Escrituras afirmam explicitamente que abordam toda a nossa vida espiritual, incluindo os desafios enfrentados no mundo caído. A palavra de Deus é fiel. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. Ela é confiável. É digna da nossa confiança. É por isso que no tocante a estas coisas, diz Paulo, nós podemos fazer afirmações confiadamente, nós podemos fazer declarações com confiança, com convicção, com segurança, porque temos uma palavra que é fiel. Deus falou e falou a verdade. E falou o que nós precisávamos ouvir e saber acerca da vida espiritual, acerca de como lidar com os nossos problemas.
Contudo, as nossas afirmações confiantes, as nossas convicções compartilhadas, os nossos conselhos oferecidos só fazem sentido, como nós lemos aí no versículo 8, Tito 3, para os que têm crido em Deus. Precisamos lembrar isso. Não é por isso que o aconselhamento começa com o Evangelho, com a evangelização. A verdadeira fé, a verdadeira crença, ela vem pelo ouvir do Evangelho, ouvir da palavra. Então, para alguém poder ser persuadido pelos conselhos desta palavra fiel e suficiente, precisa de crer em Deus, de crer no caráter de Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Mas espera-se que os que têm crido em Deus ouçam estas afirmações baseadas na palavra fiel com atenção e que sejam solícitos na prática das boas obras que esta palavra indica, mostra o que são boas obras. Espera-se que os que têm crido em Deus achem estes conselhos, estes ensinos, estes princípios, os mandamentos, que os achem excelentes e proveitosos. Espera-se que os que têm crido em Deus considerem a palavra de Deus excelente, proveitosa, fiel e por isso suficiente. Espera-se. É Deus que diz que estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Romanos capítulo 7, versículo 12, nós lemos: a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Em Romanos 12, 2 diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Em Deuteronômio 4, voltando àquele texto que lemos há pouco, que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. Deus a dizer qual é a nação, qual é o país, qual é a universidade, qual é a teoria superior à minha palavra, à minha vontade revelada, à minha lei, aos meus mandamentos. Que nação há? Que escola há? Com princípios, com valores, com ensinos superiores à minha vontade revelada, à minha palavra. O Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita, não lhe falta nada, ela é completa, é perfeita para restaurar a alma. Ela restaura a alma, é um facto. É uma afirmação do Deus que é fiel, a palavra que é fiel. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, aos pecadores, aos incautos, aos incultos, aos ignorantes. A todos nós. É a palavra do Senhor que dá sabedoria. Não é um curso universitário. É a palavra do Senhor, é a lei do Senhor. É claro que o curso universitário ajuda. Fazer uma licenciatura, um bacharelato, um mestrado, um doutoramento, um pós-doutoramento, um curso técnico em linguística, ajuda. Estudar ajuda. Dominar as línguas ajuda. Porque Deus revelou-se com palavras e é bom saber comparar versões, comparar traduções, usar ferramentas para ler os originais ou as cópias que nós temos dos textos originais. Mas a lei do Senhor é perfeita e tem tudo o que nós precisamos para fazer o bem, fazer boas obras, para ser solícito na prática de boas obras. Mas o que é isso? O que é que significa ser solícito na prática de boas obras? A Bíblia, a palavra de Deus, que é inerrante, infalível, suficiente para atender às nossas necessidades espirituais, é a Bíblia que define o que são as boas obras. Este é um assunto importante nesta carta e nós já vimos isso em outras passagens. No capítulo 2, versículo 7, tem menção às boas obras, que Tito deveria ser um padrão, um exemplo de boas obras. No versículo 14 do capítulo 2, espera que o povo, o seu povo, os crentes sejam um povo zeloso de boas obras. Capítulo 3, versículo 1, estejam prontos para toda a boa obra. E no versículo 14 diz que os nossos irmãos, os crentes que se distingam na prática das boas obras a favor dos necessitados. Mas ser solícito é um verbo que transmite essa ideia de considerar algo com muita seriedade.
É compenetrar-se, é concentrar-se, é dedicar-se, é ponderar, é deixar a mente considerar e vagar naquele assunto para perceber as profundidades de um assunto. É continuar a pensar, é fixar a atenção, como diz na NVT, se dedicar, é dedicar-se. Então ser solícito traduz essa ideia grega de alguém que se dedica, alguém que se concentra em fazer o que é certo, em fazer o bem. Agora, o que é o bem? O que são as boas obras? E eu pensei em alguns exemplos bem práticos para as nossas crianças em primeiro lugar, e quero falar para os nossos meninos aqui e meninas, para as nossas crianças. Sabendo, contudo, que são os pais que têm a responsabilidade de lembrar às crianças o que é que Deus espera delas, o que são boas obras para os nossos meninos, para as nossas crianças. Então as boas obras das crianças, começando sempre a partir da carta de Tito, nós temos no capítulo 3 esta ideia: lembra-lhes e lembra a todos, lembra-lhes, lembra ao povo de Creta, lembra aos crentes, lembra-lhes, inclui as crianças, que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes. As nossas crianças precisam que alguém lhes lembre que elas precisam ser submissas. As nossas crianças precisam que alguém lhes lembre que elas têm que ser obedientes. Deus quer que as crianças sejam obedientes. Isto é boa obra. Isto é o bem que Deus espera de crianças. Que elas sejam fiéis. Em Tito capítulo 1, versículo 6, quando fala dos pais que são líderes na igreja, diz que eles devem ter filhos crentes, e a palavra lá é fiéis. A palavra grega traduz essa ideia de fidelidade, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. A mesma expressão que aparece lá em Lucas, capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, é a mesma palavra grega. Fiel. Não necessariamente crente no Evangelho, que entende tudo do Evangelho, mas é fiel, é obediente, faz aquilo que lhe dizem para fazer, faz com integridade, com honestidade, faz na hora que tem que fazer. Isso é ser fiel. E neste momento as crianças podem fazer pouco. Elas são pequenas, elas ainda mal sabem usar a linguagem e as mãos para construir algo que possam vender e ter um sustento, um salário. Há exceções, obviamente, mas o pouco que elas fazem têm que aprender, e os pais têm que ensinar a fazer com fidelidade, serem fiéis. Ser fiel no pouco. Então Deus espera que as crianças sejam fiéis. Se o pai diz, ou a mãe diz que é para ler aquele artigo, aquele livro, fazer aquele trabalho naquela hora, é importante que a criança seja fiel, que faça o que o pai e a mãe, ou quem tem autoridade sobre ela, disse para fazer. Também é bom que as crianças aprendam a respeitar. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 4, falando de novo sobre os pais e o dever dos pais educarem os filhos, diz que devem ter os filhos sob disciplina com todo o respeito. Os pais têm que ensinar os filhos a respeitarem a autoridade, a respeitarem o próprio pai, a mãe, as pessoas que são mais velhas e que estão em posição de autoridade. Então Deus valoriza que as crianças sejam obedientes, fiéis e respeitosas. E nós, como igreja, temos que ensinar as nossas crianças, através dos seus pais, encorajar os pais a partilharem estas informações com os seus filhos. Isto são boas obras, isto é fazer o bem, é aquilo que Deus espera de crianças. Deus espera que as crianças sejam assim, sejam obedientes, sejam fiéis. Deus espera que as crianças tratem os mais velhos, que estão em posição de autoridade, com respeito. E dos jovens, as boas obras dos jovens, aqueles que já não são crianças, mas ainda não são homens independentes, homens feitos, ou mulheres já casadas, essa distinção entre homem casado ou mulher casada, ou com uma vida já independente dos seus pais, ainda naquela fase de transição, muitos ainda a viver com os seus pais, ainda muitos com uma indefinição sobre o seu presente e o seu futuro.
o que são as boas obras dos jovens, baseadas em Tito e em algumas outras passagens, e daquilo que eu também posso conhecer dos desafios dos nossos jovens, da nossa igreja. Uma das boas obras que se espera do jovem, Tito, capítulo 2, versículo 6, diz que em todas as coisas sejam criteriosos. É uma boa obra ser criterioso, é algo que Deus espera, que os jovens sejam criteriosos. Nós já estudamos esta palavra, ela significa, e a nova versão transformadora traduz com a ideia de viver com sabedoria, ter uma mente sã, é ser equilibrado, é alguém que é capaz de travar os desejos e impulsos, é alguém que tem autocontrole, que é moderado. E por isso a expressão é imoderação. Ter moderação é uma boa obra aos olhos de Deus. Alguém que se controla, alguém que se domina, alguém que sabe dizer não a impulsos pecaminosos, alguém que sabe viver com sabedoria. Isso é algo que agrada a Deus. É algo que precisa ser treinado, sim. Precisa ser confessado, precisa haver prestação de contas, mas os jovens, se querem agradar a Deus, se querem fazer boas obras, praticar boas obras, espera-se que sim, eles devem considerar isto que Tito diz, que Paulo diz a Tito no capítulo 2, versículo 6. Uma outra obra que agrada a Deus, e vemos isso claramente dito nas Escrituras, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, lembra-te de Deus, ou seja, ser uma pessoa devota. Esta ideia de devoção, muitas vezes banalizada, ridicularizada, especialmente a palavra de ser devoto ou devota, mas traz essa ideia de lembrar de Deus, de pensar em Deus, de querer agradar a Deus, devoção. Começar o dia a pensar, eu sou do Senhor e Ele é meu. É pôr uma marca na mão, de alguma forma, eu sou de Jesus. Cantar como há hinos que nos ajudam a cantar, eu sou de Jesus, aleluia. Eu sou dele e por isso eu lembro-me dele. Isto é algo que agrada a Deus. E mais uma característica que agrada a Deus e que mostra que o jovem está comprometido com as boas obras é a mansidão. No Salmo 37, versículo 8 diz, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Os jovens são muitas vezes conhecidos por serem impacientes, impetuosos e por ficarem irritados facilmente, enfurecidos, porque as coisas não acontecem como querem que aconteça, na hora que deve acontecer. Acham que merecem e muitas vezes não têm paciência. É por isso a ideia de mansidão, de serem mansos, de saberem esperar, de saberem aguardar pela manifestação de Deus, da sua bondade, da sua fidelidade, porque o fim será bom. O fim de alguém que é manso e humilde, de alguém que é paciente, o fim é bom. Isto é boas obras para o nosso Deus. E nós precisamos ajudar os nossos jovens a lembrarem de serem pacientes, serem mansos, porque isso agrada a Deus. E das mulheres, especialmente das mulheres casadas, o que são boas obras das mulheres? Em Tito capítulo 2, versículo 5, talvez a principal ideia que mostra uma boa obra de uma mulher madura, casada, é que ela é sujeita ao marido. Um texto paralelo, Efésios capítulo 5, versículo 33, que tem essa ideia de sujeição, mas também de respeito. A mulher deve respeitar o marido, tratá-lo com dignidade, com respeito. E a ideia de submissão é muito bem ilustrada pela ideia do alinhamento, de rodas alinhadas de um carro que andam na mesma direção, que trabalham juntas, não estão a puxar uma para cada lado, e isso causa desgaste e até destruição de peças importantes de um carro, de um veículo. Alinhado, alguém submisso e alguém que ouve a voz do líder, um líder que é temente a Deus, um líder que ouve de Deus, que usa a palavra de Deus para dar direção à sua casa. E a esposa, a mulher, ela é submissa, ela está alinhada com o marido e não quer sobrepor-se e desalinhar e puxar numa direção oposta. Obviamente quando não se trata de algo que desagrada a Deus, que é pecaminoso. Mas se é algo que o marido quer fazer, que não contraria a vontade de Deus, a esposa deve aprender a alinhar-se
a respeitar o marido, especialmente em público, a tratá-lo com honra, com dignidade. Ainda no versículo 5, uma boa obra da mulher é a sensatez. As mulheres devem ser conhecidas por serem sensatas. As mais velhas devem ensinar as mais novas a serem sensatas. Em 1 Timóteo capítulo 2 tem esta ideia de sensatez aplicada especialmente à forma de vestir. Que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser de Deus, ser piedosas. É isto que se espera, que elas sejam sensatas, que tenham bom senso, na forma de se vestir em particular. Há muita dificuldade para uma mulher se vestir de forma apropriada. É verdade que alguns homens também enfrentam essas dificuldades, mas é algo bem mais comum entre as mulheres serem sensatas, se ataviarem, se vestirem com bom senso. Outra boa obra que nós encontramos nas Escrituras para as mulheres praticarem é a serenidade. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. A mulher ter um espírito manso e tranquilo, isso é de grande valor diante de Deus. A nova versão transformadora traduz esta ideia desta forma: um espírito amável e sereno, que é tão precioso para Deus. Aos olhos de Deus, isto é uma boa obra, uma mulher que sabe responder de forma serena. E quantas mulheres precisam aprender a serem serenas na forma de reagir, de responder, de instruir. É algo que agrada a Deus, é boa obra, essa serenidade, essa tranquilidade na hora de serem femininas, de serem mulheres, de serem esposas, de serem mães, de serem irmãs em Cristo. Esta é uma forma bem prática de praticar o bem aos olhos de Deus. Mas também temos boas obras para os homens. Aqui em Tito, eu quero destacar esse amor saudável do capítulo 2, versículo 2, que os homens sejam sadios no amor. Os mais velhos devem ensinar também, ser um exemplo para os mais novos. Serem sadios no amor. Efésios 5, 21, maridos, amai a vossa mulher. E amar significa ser paciente, é dar vida, é morrer se for necessário, mas eu cito aqui o irmão Davi Murk e a esposa, a Carol Sue, num dos livros de preparação, num livro de lá cristão, eles dizem assim: homens de verdade não estão apenas dispostos a morrer pela sua família, mais do que isso, desejam viver para ela, viver para a família. Morrer até pode ser fácil, agora viver para a família, pensar na família, como nós lemos sobre o sacrifício, sobre essa constância, a vida comum do lar, como lemos em 1 Pedro capítulo 3, de dar soluções para problemas dos filhos em criança, filhos adolescentes ou jovens, filhos adultos. Essa constância, esse sacrifício, amar dessa forma, viver para se sacrificar, para negar-se a si mesmo, os seus prazeres, o seu descanso e auxiliar a esposa na criação dos filhos, a pensar nas necessidades da família, a viver a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a mulher, com o parte mais frágil, tratá-la com dignidade, com respeito, fazer com que ela se sinta verdadeiramente digna e amada. E homens que são irrepreensíveis. Os pastores, os presbíteros devem ser um exemplo para os outros, mas a santidade deve marcar os homens. É uma boa obra procurar a santidade, crescer em santificação. É por isso que em 1 Timóteo 2,8, Paulo diz: eu quero que os homens, os varões, orem em todo lugar, levantando mãos santas. Mãos santas. Mãos e olhos que não têm vergonha do que viram, do que mexeram, do que fizeram na noite anterior. Paulo, falando da parte de Deus, usando a palavra fiel de Deus, ele diz: eu quero que os homens levantem mãos santas,
que parem de usar as mãos para aquilo que é perverso, que é maligno, que é imoral, que parem de usar o seu corpo, os seus olhos, para aquilo que é vergonhoso. Levantem mãos santas. É boa obra amar, sacrificar-se e perseguir a santidade. É boa obra, isso agrada a Deus. E os nossos homens precisam de ouvir este tipo de ensino, estas coisas que são necessárias. Uma menção aos idosos. Nós temos poucos no nosso meio, mas todos caminhamos para lá, se Deus assim permitir. E em Tito capítulo 2 diz que os idosos devem ser um exemplo, devem procurar ser um exemplo. Isso agrada a Deus, que eles sejam respeitáveis, que se deem ao respeito pela forma como falem, como procedem, que se deem ao respeito, que sejam um exemplo aos mais novos. Em Provérbios 16, versículo 31, diz que coroa de honra são as cãs, os cabelos brancos, quando se acham no caminho da justiça. Uma outra tradução diz: os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça, quem procurou fazer o bem. E agora uma palavra final para quem é membro de igreja local. Normalmente são os adultos, pessoas com maiores de idade, mas nada impede uma pessoa menor de ser membro de uma igreja local, de se tornar membro de uma igreja local, desde que revele características que nós temos de destacar. Nós temos lido a Bíblia com atenção e destacamos algumas afirmações bíblicas para lembrar. Sempre que alguém se integra na membresia, nós lembramos essa aliança. E uma das partes da nossa aliança é esta: nós caminharemos juntos em amor fraternal, tal como caminham os membros de uma igreja cristã. Exercitaremos um cuidado afetuoso e atento uns aos outros e fielmente nos aconselharemos biblicamente uns aos outros, conforme exijam as ocasiões. Isto implica ter disponibilidade e flexibilidade nos horários para servirmos os irmãos, servirmos a igreja, sermos pacientes e, nesse sentido, também de flexibilidade com as nossas preferências, de nós acolhermos os irmãos, nos acolhermos uns aos outros. Nós somos chamados por Deus para cuidarmos uns dos outros, para nos preocuparmos uns com os outros, estarmos disponíveis para servir. Como nesta carta, no capítulo 3, mais à frente no versículo 13, Paulo orienta Tito a encaminhar com diligência Zenas e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Serve estas pessoas para que não tenham falta de nada. Dá o que eles precisam. Faz com que a igreja cuide destas pessoas, seja em alimento, roupa, alojamento, mas cuida, encaminha estas pessoas. Isto é praticar o bem, isto é fazer o certo, isto é fazer o bem, é praticar as boas obras. Quanto aos nossos, que aprendam a distinguir-se das boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Em Romanos 12, versículo 5 diz: nós somos um só corpo em Cristo, nós somos membros uns dos outros. Precisamos lembrar disso. Se somos membros de uma igreja, nós pertencemos uns aos outros. Se um membro do corpo está feliz, devemos nos alegrar. Se alguém está a sofrer, devemos sofrer junto. Nós somos membros uns dos outros, temos que aprender a agradar a Deus dessa forma. Essa lembrança, essa disponibilidade para pensarmos nos nossos irmãos. E no capítulo 15, versículo 1 e 2 e também no versículo 7, nós lemos que aqueles que têm mais experiência no conhecimento das Escrituras devem suportar as debilidades dos outros, que chamados fracos, uma expressão forte, aquele que conhece o Evangelho, que conhece melhor as Escrituras. Não deve procurar agradar-se a si mesmo, mas cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para a edificação. Versículo 7, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Precisamos aprender a nos acolher uns aos outros, a sermos flexíveis neste sentido. Um outro ponto para a igreja local, os membros que são comprometidos com a igreja local, duas expressões: assiduidade e pontualidade. Com base em alguns versículos, nós temos dito na nossa aliança, no nosso pacto, no nosso compromisso uns com os outros, não abandonaremos as reuniões da nossa Assembleia.
Nós dissemos que queríamos ser membros da igreja, por isso nós vamos participar das reuniões da igreja. Em Mateus 5,37, é o Senhor Jesus que diz: seja o teu sim, sim, o teu não, não. E isto ele diz num contexto de alguém que fez um voto, que fez uma aliança, que tem um compromisso. É nesse contexto que Jesus diz que o teu sim seja sim. Tu disseste que queres ser membro de uma igreja. A igreja tem reuniões regulares, num horário certo, fixo. Então é para tu estares lá. Ser fiel. A assiduidade faz parte desse compromisso de ser sim, sim. Em Eclesiastes 5, versículo 4, diz: quando a Deus fizeres algum voto, porque isto tem a ver com o relacionamento com Deus. E se tu fazes um voto a Deus e dizes: Deus, eu quero te servir sendo membro de uma igreja local, então não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. É melhor que não sejas membro de nenhuma igreja do que ser membro da igreja e não quereres estar com a igreja e não chegares a tempo da reunião da igreja. É melhor que não votes do que votes e não cumpras. Em Tiago capítulo 5, versículo 12 diz: acima de tudo, irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O irmão concordou com o horário ou aceitou ser parte de uma igreja que estipulou um horário para a reunião começar? Se concordou, se é membro dessa igreja, tem que cumprir. Esse é o horário para começar. 15h30 é o horário para começar o culto. E fico feliz quando vejo. E hoje vi vários irmãos, membros da igreja, a chegar 10, 15 minutos antes. Isso alegra-me. Perceber esse esforço, esse desejo de estar a horas. Eu li esta semana um texto, que o título é A Importância da Pontualidade. Isto no mundo corporativo. Nós não estamos a falar da igreja, mas para o mundo é importante a pontualidade. E tem algumas alíneas, alguns tópicos, sobre respeito. A importância da pontualidade quanto ao respeito. Chegar na hora marcada demonstra consideração pelo tempo dos outros e evita interrupções desnecessárias. Sobre organização. A pontualidade facilita o planeamento e a gestão do tempo, tanto individualmente quanto em comunidade. Sobre confiança. Ser pontual transmite credibilidade e confiança, tanto em ambientes profissionais quanto em relacionamentos pessoais. Produtividade. Atrasos podem gerar um efeito cascata, afetando o andamento de projetos e de tarefas. Reputação. A pontualidade afeta a reputação. A pontualidade é um fator importante na construção de uma imagem profissional positiva. E nós podemos dizer que também a pontualidade é um fator importante na construção de uma imagem espiritual positiva. Bem-estar. Ser pontual ajuda a reduzir o stress e a ansiedade associados a atrasos e cobranças. Porque alguém vai cobrar. E ninguém gosta. Verdadeiramente, nunca conheci alguém que gostasse de chegar atrasado. Cultura. A pontualidade pode influenciar positivamente o ambiente de trabalho, criando uma cultura de respeito e eficiência. Em resumo, a pontualidade é uma virtude que vai além do simples cumprimento de horários. Ela é um reflexo da nossa responsabilidade, do respeito, da capacidade de gerir o tempo, contribuindo para o sucesso em diversas áreas da vida. E nós, com a assiduidade pontual, nós queremos mostrar que buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Não o sustento financeiro, não o lazer, não o descanso em primeiro lugar, mas é o reino de Deus. É Deus que nós queremos honrar, é fazer a vontade dEle, é fazer boas obras para Ele ver, para lhe agradar. Mais uma e a última questão sobre boas obras dos membros de uma igreja local, a generosidade e a fidelidade. Na nossa aliança nós dizemos: contribuiremos alegre e regularmente para o sustento do ministério, as despesas da igreja, o socorro aos pobres e a divulgação do Evangelho por todas as nações.
baseados nestes versículos, esta afirmação. Se nós vos semeamos, dizem os apóstolos, se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? E em Lucas 11, versículo 42, ainda em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo o tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E em Lucas 11, 42, que tem o texto paralelo em Mateus 23, ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. E o Senhor Jesus está a referir-se a quais coisas? O dízimo. Aquelas é uma referência às ofertas, ao dízimo. Dar o dízimo é 10% do rendimento, é 10% do salário, da mesada, da semanada, da geira. Alguns dizem a geira ou a jorna, o salário de um dia. Alguns perguntam, como é que eu vou pagar as minhas contas se eu fizer as boas obras que Deus me está a mandar fazer como membro de uma igreja local? Ele diz, provai-me nisto. Em Malaquias capítulo 3, provai-me nisto. Sejam fiéis. O dízimo não é uma coisa da lei, é anterior e posterior à lei, é superior à lei. O dízimo é uma forma de honrarmos ao Senhor, como lemos em Provérbios 3, com os nossos bens, com as primícias de toda a renda que o Senhor nos permite ter. Estas coisas não são tradição dos homens. O que nós mencionamos, isto é a palavra de Deus. Isto não é tradição de homens. Esta é a palavra de Deus. E estas coisas são proveitosas, são excelentes. São excelentes e proveitosas aos homens. Então, irmãos, vamos fazer boas obras. Vamos servir o nosso Deus. Vamos fazer estas coisas, porque elas são excelentes e proveitosas.